Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Estamos lendo Quem Pensa Enriquece, O Legado, de Napoleão Hill. Uma leitura comentada, diferente da versão mais conhecida deste livro mais atualizada. Vamos dar continuidade. Estamos no início, chegamos aqui no segundo capítulo. Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo aparelho. Estamos falando de Thomas Edison, conhecido na época como máquina de ditado de Edison. Seus vendedores não se entusiasmaram com a máquina, não acreditaram que pudesse ser vendida sem um grande esforço. Burns enxergou ali a sua oportunidade. Ele havia chegado silenciosamente, escondido na máquina de aparência esquisita. Ele havia enxergado ali a oportunidade escondida nessa máquina de aparência esquisita. Só interessava a Burns e ao inventor. O que será que ele enxergou ali, né? Burns sabia que podia vender a máquina de ditado Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz. E Burns vendeu a máquina. De fato, vendeu tão bem que Edison deu-lhe um contrato para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Com essa associação, Burns ganhou muito dinheiro e enriqueceu, mas também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar e enriquecer. Não tenho como saber quanto dinheiro rendeu aquele desejo original de Burns. Talvez tenha rendido a ele uns 2 ou 3 milhões de dólares. 3 milhões no começo do século XX seriam comparáveis a mais de 50 milhões de dólares em poder de compra no início do século XXI. Mas o valor se torna insignificante comparado ao bem maior que ele adquiriu: o conhecimento definitivo de que o impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Burns literalmente pensou a sociedade com o grande Edison. Pensou ganhar uma fortuna. Não tinha nada com o que começar, exceto o conhecimento de que queria e a determinação de manter esse desejo até realizado. 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da Corrida do Ouro, um tio do meu amigo R.U. Darby pegou a febre do ouro e foi para o oeste, para o Colorado, cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido mais, ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído dos pensamentos dos homens que do solo. Ele tomou uma decisão e foi trabalhar com pá e picareta. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta do metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarde, cobriu a mina e voltou para casa em Williamsburg, Maryland. Lá contou aos parentes e a alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram o dinheiro para um maquinário e seu transporte. E R.U. Darby decidiu se juntar ao tio. E eles foram trabalhar na mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno
comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado. Mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas. Então chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas desceram. As esperanças de Darby e seu tio cresceram. Mas uma coisa aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles cavaram, tentando desesperadamente encontrar o veio outra vez, mas foi inútil. Finalmente, decidiram desistir. Venderam as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio seria reencontrado a 1 metro de onde os Derby haviam interrompido a perfuração. E ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em minério da mina, porque teve a ideia de procurar a orientação de um especialista antes de desistir. Muito tempo depois, Darby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida. Sem nunca esquecer que havia perdido uma fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Darby lucrou com a experiência em sua nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar, porque os homens dizem não à compra de apólice de seguro. Darby ingressou no pequeno grupo de homens que vendia mais de 1 milhão de seguros de vida anualmente. Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com a sua desistência no negócio de mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que este país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota as havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Comentário. A crença de Napoleão Hill, a de que todo fracasso traz nele a semente de um benefício equivalente, foi a inspiração para o empreendedor e orador motivacional Wayne Allen Roth escrever o livro The Joy of Failure, publicado no fim da década de 1990. Não só conta a história pessoal de Wayne sobre usar seus fracassos como degraus para o sucesso, como também reconta histórias de outras pessoas bem-sucedidas que provam que os ricos e famosos só chegaram a esse patamar por causa da aprendizagem com seus fracassos. Pessoas como Jack Welch, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma fábrica de plásticos, pela qual ele era responsável, explodiu. O bilionário Charles Schwab foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizado. E depois fracassou em Wall Street mais de uma vez antes de ter a ideia, que cresceu e fez dele um homem rico. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump e outros e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender as lições que, em última análise, fizeram deles sucessos.
Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Charles F. Kettering, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, freon para ar-condicionado e a transmissão automática, disse: desde os 6 anos de idade até se formar na faculdade, a pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovada em um deles, está fora. Mas o inventor está quase sempre fracassando. Ele tenta e falha, talvez 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar a um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas e muitas vezes e continuar tentando e falhando, até aprender o que vai dar certo. Fracassos são só tentativas em um treino. Uma aula de 50 centavos sobre persistência. Pouco depois de Darby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duros, ele testemunhou algo que provou que não nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudava o tio a moer trigo em um moinho antiquado. O tio operava uma grande fazenda onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente e uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela: o que você quer? A criança respondeu mansamente: minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela. Não vou mandar nada, respondeu o tio. Vá para casa. Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando, sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, disse: já falei para ir para casa. Vá ou vai apanhar. Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Darby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde estava a criança, ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões: minha mãe vai ter esses 50 centavos. O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou $0,5 e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio sentou-se sobre uma caixa e olhou pela janela, para o espaço, por mais de 10 minutos. Estava pensando, admirado na chicotada que havia acabado de levar. Darby também estava pensando. Aquela era a primeira vez em sua vida que ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer o tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou que fez dela a senhora da situação? Essas perguntas passavam pela cabeça de Darby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência incomum me foi contada no velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali, no velho moinho mofado, e Darby repetiu a história que concluiu com uma pergunta: o que acha disso? Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente meu tio? A resposta para esta pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. A resposta é plena e completa. Contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente.
Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode vislumbrar o poder neste capítulo, ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única, ou pode vir como um plano completo ou um objetivo. Pode até fazer você voltar às suas experiências passadas de fracasso ou de derrota. E assim pode trazer à superfície alguma lição com a qual você pode recuperar tudo o que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Derby o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. Darby assinalou: toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar, sem comprar a apólice, eu via aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando desafiadores, e dizia a mim mesma: tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois que as pessoas disseram não. Ele também lembrou seu engano de ter parado a apenas 1 metro do ouro. Mas, disse, aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja. E essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Darby foram comuns e simples, mas continham a resposta para seu destino na vida. Na verdade, para ele, as experiências foram tão importantes quanto a própria vida, e ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências, porque as analisou e encontrou a lição que ensinava. Mas e se você não vir os eventos de sua vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar? Onde e como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? É exatamente por isso que este livro foi escrito, para responder a estas perguntas. Para transmitir minha resposta, construí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Ler esses princípios pode ser o catalisador que vai fazer a resposta surgir repentinamente como uma ideia, um plano ou um objetivo. Uma ideia sólida é tudo de que você precisa para alcançar o sucesso. Esses 13 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias. Consciência de sucesso. Antes de continuar na descrição desses princípios, você precisa saber: quando a riqueza começar a chegar, vai chegar tão depressa e com tamanha abundância que você vai se perguntar onde ela esteve escondida durante todos aqueles anos magros. Essa é uma declaração surpreendente, especialmente quando você leva em consideração a crença popular de que a riqueza só chega para quem trabalha duro e por muito tempo. Quando você começar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza começa com um estado mental, com definição de objetivo, com pouco ou nenhum trabalho duro. O que você precisa saber agora é como obter esse estado mental que vai atrair riqueza. Passei 25 anos pesquisando a resposta para essa pergunta, porque eu também queria saber como os homens ricos ficam ricos. O que você vai descobrir é que assim que dominar os princípios dessa filosofia e começar a aplicá-los, sua situação financeira vai começar a melhorar. Tudo o que você tocar vai começar a se transmutar em um bem para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum.
Uma das principais fraquezas da pessoa comum é ter muita familiaridade com a palavra impossível. Sabemos todas as regras que não vão funcionar. Conhecemos todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que procuram as regras que tornaram outros bem-sucedidos e estão dispostos a apostar tudo nessas regras. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso acontece para aqueles que se permitem tornar conscientes do fracasso. O propósito deste livro é ajudar você a aprender a arte de mudar sua mentalidade de consciente do fracasso para consciente do sucesso. Outra fraqueza é o hábito de mensurar tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Alguns leitores terão dificuldade para acreditar que é possível pensar em enriquecer porque seus hábitos de pensamento incluem pobreza, miséria, fracasso e derrota. Esse tipo de pensamento me faz lembrar a história do homem que chegou da China para estudar na Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou esse rapaz no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. Ele perguntou que característica do povo americano o rapaz considerava mais notável. Ora, respondeu o estudante, o formato incomum dos olhos. Tudo é uma questão de perspectiva e hábito. O mesmo é válido para a sua crença no que uma pessoa pode realizar. Se você desenvolver o hábito de ver a vida apenas de sua perspectiva, pode cometer o engano de acreditar que suas limitações são, de fato, a medida correta das limitações. O impossível. Motor Ford V8. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, optou por construir um motor com os 8 cilindros montados em um único bloco. Ford instruiu seus engenheiros a projetar o motor. O projeto foi feito, mas todos os engenheiros concordaram que era simplesmente impossível montar um bloco de motor de 8 cilindros em uma única peça. Ford disse: produzam assim mesmo. Mas eles responderam: é impossível. Façam, Ford ordenou, e continuem trabalhando até conseguirem. Não interessa o tempo necessário. Os engenheiros se dedicaram ao trabalho. 6 meses se passaram. Nada aconteceu. Mais 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentaram todos os planos concebíveis para cumprir a ordem, mas o projeto parecia estar fora de questão. Impossível. No fim do ano, Ford voltou a conversar com seus engenheiros e, de novo, eles disseram que não haviam encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Continuem, disse Ford. Eu quero e vou ter. Eles continuaram. E então, como que por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford havia vencido mais uma vez. Henry Ford foi um sucesso porque entendia e aplicava os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo, saber claramente o que você quer. Lembre-se da história de Ford enquanto continua lendo este livro. Selecione as linhas nas quais os segredos de sua estupenda realização são descritos. Se fizer isso, se conseguir identificar os princípios específicos que fizeram de Ford alguém rico, vai poder igualar suas realizações em quase qualquer vocação que você possua. Comentário. Para os leitores que podem interpretar as atitudes de Ford como nada mais que obstinação, os editores ressaltam que ele empregava uma técnica que se tornou parte comum do planejamento estratégico em muitos ramos, inclusive o aeroespacial, dos computadores, da medicina e o militar. Quando lançam projetos grandes, complicados e de longo prazo, os planejadores sabem que em certos pontos do caminho vão precisar de componentes que simplesmente ainda não existem.
O fato de, no começo, não haver o caminho para ir de A a B não os detém. Há muitas partes do projeto que eles podem começar agora e simplesmente presumem que, quando chegarem ao ponto onde terão necessidade de uma tecnologia ou um aparelho, terão resolvido o problema de criá-los. E acertaram muitas e muitas vezes. Para colocar de maneira simples, a técnica é saber claramente o que você quer realizar, ter fé em sua capacidade e persistir até ter alcançado o seu objetivo. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que bom que você chegou até o final da leitura de hoje. E para nos acompanhar diariamente e ao vivo, caso você queira, deixe sua vontade nos comentários, deixando o seu número de WhatsApp ou o seu link de WhatsApp. E se você quer apenas acompanhar as leituras, inscreva-se aqui no canal e acesse a playlist desta leitura ou de várias outras que nós temos aqui. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Nos encontramos aqui numa próxima leitura.